Voltamos ao show da tarde. Vamos falar sobre saúde. Estamos com uma referência na saúde do quê? Da boca, integrativa, de tudo. Eu estou feliz e grata por você estar aqui, Patrícia. Seja bem-vinda ao show da tarde. Muito obrigada, Val, também. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre um prazer e uma honra falar sobre a saúde bucal e falar principalmente sobre o tema que a gente vai conversar hoje, né? Realmente, né? Eu estava ali nos bastidores, gente, estava uma loucura. E a gente estava falando o quanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde, nós mulheres, homens e tudo mais. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você é dentista, você é nutricionista e o que mais você faz, porque é um trabalho muito lindo que ela está fazendo. Conta aí pra gente, Patrícia. Então, Val, eu sou formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, dentista há 27 anos, mas eu fiz algumas pós-graduações e mestrado. O meu foco, assim, ao longo desses últimos anos foi a saúde integrativa. Ah, legal. Então, eu cada vez expandi mais o estudo. Eu falo que o meu hobby é estudar. É verdade. E eu fiz uma pós-graduação na área da medicina integrativa e da nutrição funcional para poder conciliar, né, todo esse conhecimento para trazer mais saúde, né, para as pessoas, para os meus pacientes. Então, depois da pandemia mesmo, acho que tudo isso ficou ainda mais em evidência, assim, da gente olhar para o todo, né, do ser humano para que a gente possa trazer essa saúde, tanto a saúde bucal quanto a saúde sistêmica. É interessante, a gente estava falando ali sobre a menopausa, sobre os hormônios. E foi interessante que surgiu uma pergunta aqui. Qual a relação entre os hormônios sexuais e a saúde da nossa boca? Conta aí pra gente. Então, esse é um assunto bem interessante. Então, primeiro eu quero deixar bem claro que existe uma lei, tá, federal que regulamenta a prescrição e o uso dos hormônios por dentistas quando a gente tem o objetivo de melhorar essa saúde bucal. Tá? Então, a gente pode, sim, usar os hormônios, prescrever, manipular, desde que a gente tenha estudo, conhecimento suficiente para isso. Esse conhecimento não é adquirido através da universidade. Então, isso são pós-graduações que a gente faz, né? Que eu fiz algumas, para que hoje eu possa estar trabalhando com isso. Então, para que a gente entenda bem, os hormônios, eles são o veículo, né? São os sinalizadores da nossa saúde. A boca e os dentes têm recebem uma ação direta dos hormônios, tanto na parte gengival, quanto na parte de suporte ósseo, de metabolismo ósseo, na parte da articulação temporomandibular, da lubrificação da articulação, da prevenção de cáries, né, da perda dentária em função da perda óssea. Então, todo esse metabolismo, né, a questão da inflamação, a questão da imunidade, tudo isso é mediado por hormônios sexuais, tanto o estradiol, quanto a progesterona, quanto a testosterona. E também sofre, né, a ação de um hormônio, que hoje já não é mais considerado só uma vitamina, um hormônio que é a vitamina D, que também é um hormônio. E também dos hormônios tireoidianos, né, que são fundamentais para esse processo de fixação do cálcio no osso, né, e nos dentes. Então, muita coisa na nossa boca para que a gente tenha saúde está na dependência de níveis adequados hormonais. Então, quer dizer assim, a pessoa fez um implante, às vezes passou por um problema de o quê? Diz que é rejeição. Pode ser algum problema aí causado por insuficiência de alguma vitamina, é isso? Com certeza, Val, com certeza. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, né? Sempre quando chega um paciente para mim que já perdeu um dente, primeiro, a gente já tem que avaliar o porquê que houve aquela perda dentária. A pessoa tem um problema periodontal, o dente ficou mole, eu tive que extrair esse dente. Tá, então, o que aconteceu? A pessoa já não está com o metabolismo ósseo adequado, certo? Então, se já não está adequado, como que o dentista, só porque viu um espaço ali sem dente, vai colocar um implante que vai precisar ter uma osteointegração, ou seja, que vai precisar ter uma formação de tecido ósseo para que ele integre. Se já perdeu o dente, por que o implante vai osteointegrar?
Então, por isso da necessidade da gente ter um acompanhamento sistêmico desse paciente, através de exames laboratoriais. Não é só um hemograma, né? São vários exames, para que a gente saiba se aquele paciente está com... Como que está o corpo com relação à inflamação, né, a oxidação, como que tá os níveis de vitamina D, o magnésio, o zinco, como que estão os hormônios. Se é uma mulher mesmo menopausada e ela não tem níveis adequados de estradiol, de testosterona, a chance dela perder esse implante, ela não ter essa osteointegração, é muito grande. Fora isso, né, a gente tem que avaliar também qual é o tipo de implante. Tem muitas pacientes, muitas pessoas, né, que vêm nos procurar, que já fizeram tratamentos oncológicos, que isso também vai refletir nessa saúde óssea. E também tem aquela coisa do enxerto, né? Às vezes a pessoa não tem osso suficiente ali para colocar. Exatamente. E aí a pessoa, o dentista, tem que estar muito atento, né? Ou o paciente, na questão do seguinte: às vezes a pessoa ela tem uma falta de um dente. E ela vai procurar o quê? Um implantodontista, né? Uma pessoa que faz implante. Só que assim, ninguém vai no dentista querendo o implante. O que a pessoa quer é o dente, é a coroa que vai ser colocada ali depois. Então, isso é muito importante. Quem tem que fazer o planejamento daquele implante é a pessoa que vai fazer a prótese. Verdade. Então, o protesista é que tem que fazer um planejamento que a gente chama de planejamento reverso. E eu vou dizer, eu faço isso, né? E eu vou dizer para o meu implantodontista: olha, eu quero que você coloque o implante aqui, ali e ali. Essa paciente já está totalmente preparada metabolicamente. Eu já fiz todo um preparo prévio dela, com vitaminas, com minerais, com toda a parte anti-inflamatória, com hormônio, está tudo ok. Agora, eu preciso que você coloque o implante aqui. Daí ele vai avaliar: olha, Patrícia, não tem osso aqui. Eu vou dizer, então tá. Então você vai fazer um enxerto ósseo, porque ela está preparada para receber esse enxerto, para que depois você faça o implante. O que acontece na maioria dos casos? Se coloca o implante de qualquer jeito, em qualquer lugar. E não dá certo. E depois não dá certo o implante, ou depois tu não consegue fazer a prótese. Então, há necessidade de olhar para o ser humano como um todo, né? E um planejamento muito mais amplo. Então, aí que eu falo de você procurar um profissional que olhe o todo, que olhe a saúde, que acompanhe o pré-operatório e o pós-operatório. Verdade. Né? Hoje em dia a gente tem várias técnicas regenerativas que melhoram a formação do tecido, né? O uso do ozônio, o uso do laser, o uso do plasma, que é uma técnica que a gente tira o próprio sangue do paciente e usa esse plasma, que também ajuda a essa regeneração tecidual. Mas nada disso vai funcionar se sistemicamente o paciente não estiver bem. Olha só. Então, uma pessoa totalmente inflamada, o que o corpo vai formar osso? Ela só vai perder mais osso, né? Verdade. Então, daí a necessidade da gente fazer, sim, em muitos casos, a reposição dos hormônios no momento correto e da forma correta. Na dose certa. Da forma correta. Né? E da maneira correta. Então, o correto para ti, Val, não é o correto para mim. Com certeza. Então, a personalização do tratamento é fundamental. E uma das coisas também que a gente estava comentando é o uso. Às vezes a pessoa usa sem orientação os hormônios. Isso pode agravar várias situações. Inclusive o quê, doutora? Inclusive... é para a mulher. Né? Então, a mulher tem alguns casos... Inclusive, você está me contando um exemplo, né? De mulheres, né? Principalmente quem vai em academia e às vezes quer ganhar mais músculo e tal. E aí quer ficar mais, né? Sarada e tal. E às vezes, sem orientação ou com uma orientação não correta, começa a fazer uso de testosteronas, que nem sempre são testosteronas mesmo, muitas vezes são anabolizantes, né? São disfarçados de testosterona, em doses inadequadas, doses muito altas. Tem muitas mulheres usando testosteronas com dose de homem. E aí vem junto o que acontece? Com isso uma masculinização. Então, um engrossamento da voz, um excesso de pelo, que às vezes começa a crescer pelo, né, no rosto, queda de cabelo, irritabilidade, vários sintomas que são relacionados pelo uso, não porque está usando testosterona, mas porque está usando incorretamente. E com isso, às vezes, acaba prejudicando as pessoas que querem fazer o uso correto, né? Porque daí vem, não, testosterona é ruim. Não, ruim é usar
de forma incorreta. E também influencia na gengiva, nos ossos da boca, até na cicatrização? Com certeza. Tanto a testosterona, quanto o estradiol, quanto a progesterona são hormônios que regulam a proliferação de vasos sanguíneos, a circulação, o sistema imune da boca, né, para que não tenha inflamações, que ajudam na fixação desse cálcio no osso e nos dentes, que fortalecem os dentes. A vitamina D também participa desse processo. Esses hormônios, principalmente a progesterona, ela ajuda na produção de um outro hormônio que é feito pela tireoide, que é a calcitonina, que ajuda nesse processo de manutenção do tônus ósseo e também muscular. E o hipotireoidismo pode também impactar na saúde bucal? Muito. Como assim? Conta o hipotireoidismo é a redução dos hormônios tireoidianos, né, que são produzidos pela tireoide. Tá. A glândula tireoide, ela produz um hormônio chamado T4. E esse hormônio, ele no fígado vai ser convertido num outro hormônio que é o T3. E esse T3 é um hormônio que tem receptores em todas as células do nosso corpo. Olha só. É o hormônio principal do metabolismo. Para ter uma ideia, o bebezinho em vida intrauterina, o primeiro hormônio que se forma é o T3. Então, quando esse T3 está baixo, e aí tem uma série de fatores para que isso ocorra, né? Incluindo deficiências nutricionais, que fazem com que a tireoide não funcione bem, ou que não tenha uma boa conversão no fígado, isso faz com que não tenha uma boa produção da calcitonina, que também é um hormônio tireoidiano. E sem a calcitonina, a gente não tem essa boa fixação desse cálcio no osso. E isso leva, sim, a uma maior perda óssea e a um enfraquecimento tanto do osso quanto dos dentes. Além disso, as crianças, né, que estão numa fase assim que esse crescimento ósseo ele é totalmente modulado pelo hormônio, os hormônios tireoidianos, pelo T3. Então, crianças que têm deficiências nutricionais, que têm hipotireoidismo, vão ter deficiências no crescimento como um todo, incluindo no crescimento dos maxilares. Olha só, que interessante. E para fechar com chave de ouro, eu sei que tem muitas perguntas aqui que a gente vai deixar para uma próxima, que o nosso tempo está finalizando, mas muito obrigada pela tua participação no Show da Tarde. E para fechar com chave de ouro, deixa tuas redes sociais, onde a gente pode encontrar a doutora Patrícia. Então, meu consultório, na realidade, tem uma clínica de saúde integrativa que fica na Trindade, no Maxi Flora Center, que chama Rivivere, Saúde Integrativa. E o meu Instagram é doutora.Pati Vigano, Pati sem o I. E é isso, a minha clínica é uma equipe, né, multidisciplinar, mas basicamente eu faço o todo lá, né, todo o encaminhamento de todos os pacientes. E para deixar uma mensagem final, que assim, cuidar da saúde, ela vai muito além, né, cuidar da saúde bucal vai muito além de escovar o dente, passar o fio dental. Né? E com o passar do tempo, principalmente, quando a gente vai envelhecendo, o processo do envelhecimento vai fazendo com que a gente tenha que ter mais cuidados ainda. Então, buscar profissionais que tenham uma visão do todo é fundamental para que a gente tenha saúde, né? Não só bucal, como sistêmica. Gratidão pela tua participação. Realmente você é um show, doutora Patrícia. Obrigada, Val. Até a próxima. Voltamos logo em seguida. Aguardem.